Uma notícia desastrosa gera desespero. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa bomba aqui. Dá uma olhadinha aí, ó. É inacreditável. E finalmente eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. Então, é essa última mensagem que eu quero deixar. E é por isso que quando eu vi esse vídeo aqui, eu sabia que eu tinha que trazer para vocês assistirem. É simplesmente bom demais. Bora então direto ao ponto, direto pro vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar. Acompanhe comigo que vale muito a pena. O Brasil é soberano? Me responda você. Se hoje Estados Unidos ou China olharem para o Brasil e falassem, olha, nós não faremos mais negócio com você, o que vai acontecer? Nós vamos quebrar completamente. Me responda, economicamente, o Brasil é soberano? Não. Nós dependemos dos outros países. Ah, mas quanto ao nosso território, nós somos soberanos. Será mesmo? Se hoje houvesse uma invasão ao Brasil, se tropas inimigas tentassem invadir o nosso território, você se sentiria protegido? Você acredita realmente que o exército brasileiro tem tecnologia, tem força suficiente para poder impedir uma invasão? Não. Você sabe que também não tem, porque os nossos soldados estão ocupados demais, fazendo faxina no quartel, limpando, tirando graminha do meio-fio, capinando. Ou seja, essa conversinha de país soberano me lembra muito um adolescente querendo ser independente dentro da casa dos pais. A verdade é que apesar do Brasil ter um grande potencial de exercer força no mundo e de ser uma grande soberania, nós não somos, porque a mentalidade do nosso povo não permite. O Brasil brigando com os Estados Unidos é a mesma coisa de uma menininha de 12 anos enfrentando um cara de 2,10 metros de altura com 140 quilos. O Brasil depende economicamente de China e Estados Unidos. O Brasil não tem capacidade bélica, não tem, para poder defender o seu próprio território. Se os Estados Unidos hoje aplicassem sanções ao Brasil, como fez com a Rússia, cortando sistemas de pagamento, cortando sistemas de GPS, impedindo outros países de fazerem negócio, provavelmente a nossa economia morreria em 6 meses. Seja, meus filhos, minhas filhas, nós não somos soberanos. Não caia nesse papo. Ou o Brasil se senta para poder negociar, ou você pagará uma conta muito alta. No fundo, o regime petista não quer resolver o problema. Eles querem a taxação. Eles querem alguém para poder culpar. E assim, se perpetuarem no poder. Foi um massacre. Chiquini, vamos começar por esse pedido de prisão aí para o Bolsonaro e para os outros réus do chamado núcleo crucial, né? A gente estava tentando explicar aqui, em termos do conhecimento jurídico que você tem, uma peça de ficção, né, Chiquini? Dá para dizer isso. Obrigado pela participação mais uma vez. Meu irmão, desculpa o atraso, eu estava falando com o Felipe, a gente está em semana decisiva. Eu gostei do apontamento que o Max fez há pouco, que agora se pune o pensamento. Esse processo é a punição de pensamentos. E ontem ficou muito claro isso, tá? Ontem nós tivemos o depoimento do Mauro Cid, tá? Gente, é inacreditável o que nós vivemos ontem. Sabe que eu quero dar um... Eu posso... Aqui eu tô em casa, né? Eu vou abrir o coração aqui, eu vou confidencializar um negócio para vocês. Alan, ontem eu cheguei da audiência e fui jantar, porque não deu tempo de almoçar. Não teve pausa para o almoço. Aí, eu cheguei, fui jantar, e eu comecei a pensar, cara, que dia estranho. O Mauro Cid parece que tava se vingando da PGR. A impressão que eu tinha é que o Mauro Cid estava se vingando da acusação. Achei muito estranho, porque tudo que eu perguntava, ele respondia contra a acusação. Ele falou coisas que nunca ele tinha dito, ele arrebentou com a acusação. Vai ter o vídeo, ainda terá o vídeo. Pelo que a gente vê dos outros núcleos, depois o ministro tira o sigilo. É isso que falaram no chat, que eu tenho um chat aqui da Nath ali, ó. Cid ligou. Foi, cara, eu não... E eu pensando, cara, aconteceu alguma coisa. E aí,
Beleza, passa uma meia hora, vem alegações finais do PGR. Cara, na hora que eu vou ler alegações finais do PGR, o Cid foi traído pelo PGR. Tiraram o benefício. Sabe quantos anos o PGR pediu de cadeia pro Mauro Cid? Depois de tudo que o Cid passou e tudo que o Cid fez? Quanto? 32 anos de cana. Caramba. Menos um terço. Ele pediu menos um Não, terço em cima disso. 48 menos um terço. Ai, 32 meu anos de Deus. cana. Isso já com um terço descontado. Ai, O ai. que eu acho? O que eu acho? O Cid foi para essa audiência já com feedback, já com alguma informação que tinha caído a delação dele. Eles não disseram expressamente, claro, eles fizeram um jogo de palavras na alegações finais. Eles vêm, eles agradecem o Mauro Cid pela resiliência, pela resistência, né? E aí depois vem e lacra em cima dele. Diz o seguinte, que pelas omissões, pelas contradições, ele não será mais perdoado. E ele vai ter o benefício de um terço de redução de pena. Cara, benefício de um terço é nada. A gente vê todo dia em processo. O traficante toma benefício de um terço por ter confessado e ter pouca quantidade de droga. Entendeu? Isso não é delação premiada. Então, eles só não rescindiram a delação premiada do Mauro Cid para não dar embate jurídico. Seria muito grave. Falar, não, rescinde. Eles usaram os argumentos da rescisão da delação premiada, do parágrafo 17 da Lei de Organizações Criminosas. Eles usaram os mesmos argumentos da rescisão, mas não rescindiram a delação para não dar embate jurídico. Mas disseram que o prêmio dele agora não é mais absolvição, como era o combinado. O prêmio dele agora é ficar 20 natais preso. Nossa. 20 natais preso é o benefício do Mauro Cid. Ou seja, olha a matemática. Tudo que a acusação tinha até ontem era o Mauro Cid. Ou seja, se esse cara fosse sujeito homem, como o Felipe Martins foi, e tivesse peitado o jogo, ninguém teria sequer sido processado. Porque não existe minuta no processo. Ô Alan Lacombe Max, são 78 terabytes de prova, cara. É muita coisa. Que isso? 78 terabytes. Não tem uma mensagem de planejamento de golpe, não tem a minuta golpista, cara. Tudo é em cima do Mauro Cid. Ou seja, se não existisse o Mauro Cid, não tinha trama golpista. Esse processo é o Mauro Cid. Você imaginou? 78 teras? Eu fiz uma brincadeira com o chat. Eu disse o seguinte pro chat. Chat, converta 78 terabytes em páginas. O chat disse 1 bilhão de páginas. Se eu quiser ler 1 bilhão de páginas, uma página por segundo, quantos anos eu demoro? 30 anos. Quero ver conseguir ler uma página por segundo, meu amigo. Não Que rola. absurdo, né? É. Ou seja, tudo era só o que ele inventou para tentar se livrar, e acabou que ele não vai se livrar e vai ferrar todo mundo. Ele não vai. E por isso que não rescindiram lá. Eles não rescindiram, para não dar embate jurídico. Porque se eles rescindem a delação do Cid, aí a gente vem e fala assim: não pode. Um lado vai falar: não pode valer o que ele falou. Quer saber? Não rescinde e tira o prêmio dele. Cara, ele foi castigado. O Cid foi castigado. Eles puniram o Mauro Cid por todos os vazamentos. O Cid foi castigado por todos os vazamentos. Ele vai tomar 32 anos de cana. Isso porque era. Como é que era? Forças especiais, né? A turma no chat está dizendo que Forças Especiais, que Caveira, na verdade, é o Felipe Martins. Que o Azevedo é Caveira agora. Também. O Azevedo é Caveira de verdade. O meu outro cliente do Núcleo 3 está preso também. Inocente, cara. O cara não tem nada a ver com a parada. Zero. Ô, Chiquini, fala um pouquinho do bate-boca. Como é bater boca? Era isso que eu ia perguntar. Com Alexandre de Moraes, diz aí. Não teve um bate-boca. Eu não entendi essa idiotice aí da imprensa. Isso não foi assim? Não, foi o seguinte. Antes de começar a audiência... o advogado do Cid... Não, o advogado do Cid é um cone. Uma samambaia.
É um cone, é ótimo. É um bonecão do posto. O Não, boneco do ainda posto se pode, mexe. O cone eu acho melhor. Mas não por conta própria, né? Um arzinho passando, né? Aí é o seguinte, do embate. Não, houve várias situações assim naturais, né, de audiência, né? O que acontece? Eu tinha questões preliminares de mérito, só para vocês entenderem, são questões prejudiciais de mérito, ou seja, devem ser decididas antes de iniciar a audiência. Então, silêncio, questão de ordem. Pois não, doutor. Eu tenho questões preliminares prejudiciais de mérito que eu preciso que sejam analisadas. Aí foi rolando. Chegou no momento, e eu com várias questões preliminares, mas todas jurídicas, sem lacração, tá? Zero lacração. Né? Ali eu sou advogado, não é esse Jeffrey aqui que tá na audiência. É sem lacração, é o Jeffrey advogado. Aí, chegou um momento que eu fiz a seguinte indagação, fiz o seguinte requerimento. Eu quero o cancelamento dessa audiência e a suspensão do processo, porque há 4 dias da audiência me foi disponibilizado 78 terabytes. Eu não tenho tempo hábil a analisar isso. É humanamente impossível eu analisar isso. Eu vou concluir a análise quando a minha filha tiver 28 anos. Então, veja. Aí o ministro me diz o seguinte, né, que não, que indeferia o meu pedido de cancelamento, porque ele conhecia os 78 terabytes, e esses 78 terabytes são sem relevância, não tem relevância. Que os 78 terabytes não tem Nem relevância. com leitura dinâmica. Né? Aí aonde que veio a situação? Porque nesse momento o vídeo acaba dando uns delay, né? Vocês sabem disso, ainda mais vídeo de audiência. Ele dá um delay da voz, tá vindo a voz de lá, você quer falar daqui, uma se atravessa um pouco contra a outra. Aí quando vem essa resposta, não, os 78 terabytes são irrelevantes, né? Aí eu respondo, irrelevantes para quem? Eu tenho que analisar para dizer se é relevante ou não. Eu posso dizer se é irrelevante ou relevante para a defesa. Isso eu digo em âmbito de defesa. Né? Foi daí então que ele pediu, doutor, enquanto eu falo, o senhor espera. Quando o senhor fala, eu espero. Entenderam? Não podemos falar junto, doutor. Então não teve cala-boca, não teve enquanto eu falo. Não, assim. cara. A imprensa que criou isso aí para. Criou isso daí de plano de fundo para tampar tudo que o Mauro Cid falou. Exato. Rapaz. E também porque Ele foi educado. Na Ele foi verdade, educado, pra mim, doutor. se eu tivesse conseguido acompanhar ali ao vivo, a notícia mais relevante do que você contou pra mim é defesa de Felipe Martins teve acesso a 78 terabytes apenas 4 dias antes da audiência. Não. Relator. Mas é que é o Chiquini, né? O Chiquini é de direito, o Chiquini vai na timeline. Pois O é. Chiquini não atende a imprensa tradicional no WhatsApp. Eu tenho culpa disso também, né? Porque eu não atendo eles mesmo. Ô, Chiquini, agora quais são os próximos passos aí? O que vai acontecer agora? Aeroporto, né? Tô brincando. Desculpa. Não aguentei. Eu não esperava essa. Gillette, Tramontina, foi tudo isso aí. Tô tirando um sarro. Cara, aí que é o seguinte: vocês nunca mais me chamaram pra pizza, velho, de terça-noite? Semana passada eu chamei. Olha Essa aí. aqui não era da pizza que a gente tinha que largar? Você falou que não podia. Semana passada a gente chamou. Aqui não tá certo. Hoje à noite a gente vai ter outro advogado, vai ter o Emerson Grigoletti, que é advogado do Rodrigo Constantino, né? Que você viu que o Alexandre de Moraes, Rodrigo Constantino no hospital, se tratando de uma infecção urinária por conta do transplante de medula, que está com a imunidade baixa, e o Alexandre de Moraes inventando de pedir mais um bloqueio de uma conta que o Constantino nem usa, pedindo os dados pessoais do Constantino. Então, hoje à noite a gente vai receber o Emerson Grigoletti, advogado do Constantino, meu advogado também. Eu não falo sobre os meus casos pessoais, mas é meu advogado também. Nunca imaginei que um dia eu fosse ter um advogado, mas infelizmente no Brasil de hoje a gente tem necessidade, quem trabalha com jornalismo sério, e o Grigoletti está passando uma temporada aqui também e estará com a gente. Mas, Chiquini, terça-feira da semana que vem, querendo curtir aquela pizza, tomar a cerveja. Aí, se seu filho nascer essa semana,
Na semana que vem a gente já pode tomar uma cerveja com álcool, né? É verdade. Semana que vem eu entro de O cabeça filho, no dele, vinho. o filho dele vai se chamar Semana que vem eu não vou beber o vinho vai me beber. Entendi. O nome do filho vai ser Magnitsky? Jeffrey Chiquini Magnitsky da Costa. Bom, Pô, Alan, então, fiquei sabendo que teu aniversário é dia 17, cara. quinta-feira agora. Dia 17. Dia 17 é a previsão do neném nascer. Olha aí, hein? Então, Imagina se vier com essa personalidade fácil do Alan. Meu Deus, coitado de você, coitado da sua mulher, cara. Vai ser. Não, mas dia 17 também tem outra previsão. Magnitsky? Vocês estão falando Cara, aí, não sei. aí eu quero que nasça no 17, hein? Porra, o Piazão já vem monstro. Tomara. Ô, Chiquini, como é que é você estar defendendo o Felipe Martins, o Azevedo, que era Forças Especiais também, e sabendo que tudo, no fim das contas, é um jogo de cartas Não, marcadas? nós vamos É ganhar claro o que- processo, Lacombe. Hã? Não esquece. Nós vamos ganhar. Felipe Martins vai ser absolvido. Azevedo não ser absolvido. Felipe Martins vai ser absolvido. Esqueça. O que faz com que você tenha tanta certeza diante de tudo, desses absurdos todos, desses A gente desmandos, brinca abusos, aqui, arbítrios e porque aqui é o único ilegalidades que a canal gente eu tem brinco, visto? né? Aqui é o canal que eu brinco, que eu fico mais à vontade, né? Mas agora, falando sério, o Felipe Martins vai ser absolvido. Não tem, acabou, cara. Isso que eu falei pra vocês. O Mauro Cid acabou com a acusação. Acabou. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A imprensa tá divulgando o seguinte. Mauro Cid disse que Felipe Martins mostrou a minuta do golpe, certo? Só tem essa informação. O que tem de ruim do depoimento de ontem do Mauro Cid? Olha só, gente. O que tem de ruim do depoimento do Mauro Cid ontem? Felipe Martins manuseou, mostrou a minuta do golpe. Beleza, esse é o título, só se fala sobre isso. Tá bom, vamos seguir sobre esse tema. Felipe Martins mexeu na minuta do golpe. Quando? Dia tal. Essa é uma carta na manga que eu tenho, por isso que eu não vou expor aqui, mas eu volto essa semana pra vocês verem o barulho, tá? Quando? Dia tal. Ah, é? Cara, eu tenho prova que o Felipe Martins nem estava nessa reunião. Olha aí. E assim, eu não tenho uma prova, eu tenho 5. Uau. E todos que estavam nessa reunião disseram que o Felipe Martins não estava. Jair Bolsonaro, Freire Gomes que é testemunha, não é réu. Freire Gomes que é testemunha. Ministro da Defesa e comandante da Marinha estavam na reunião, disseram que estavam na reunião e disseram Felipe Martins não estava. Eu tenho prova que eles falam a verdade e o Mauro Cid sozinho fala que ele estava. Quer dizer, o Mauro Cid fala a verdade, todo mundo mente e as minhas provas documentais periciais mentem. Tudo que tem contra o Felipe Martins vai ser destruído essa semana. Não sobra, mas assim, ó, não sobra nada. Nem a boca do Mauro Cid vai sobrar. Nada. Não tem como condenar o Felipe Martins. Por quê? Não tem como provar que o Felipe Martins estava na reunião. Ainda que se prove que o Felipe Martins estava na reunião, eu pedi para botar na tela a minuta do golpe. A PF vem e fala da minuta do golpe. A PGR vem e fala da minuta do golpe. O Alexandre de Moraes fala dessa mesma minuta do golpe. Quem lembra daquela sessão televisionada que o Sebastião sustentou? Lembra daquela sessão de recebimento da denúncia? O Sebastião faz assim, Excelência, questão de ordem, onde está a minuta? Aí o ministro responde, a minuta está no movimento tal. Lembram disso? Lembro. Essa minuta que o ministro fala que é a minuta do golpe, eu ponho na tela. Aí eu falo, Mauro Cid, essa é a minuta do golpe? Ele fala, não. Ixi. Cara, Olha eu aí. perguntei de novo. Eu falei, Mauro Cid, essa é a minuta do golpe? Ele falou, não. Cara, que Mauro Cid é esse? O que aconteceu no final da noite? Tomou 32 anos, cara. O Mauro Cid termina o depoimento dele 6 da tarde. Meia-noite vem alegações finais metendo 32 anos nele. Eu vi as suas perguntas e as respostas dele. Eu até postei ontem, eu falei, cara, não sobrou nada da Não delação tem. do Cid. O Felipe Martins vai ser absolvido. Não Sobrou tem. nada, não sobrou nada. E o Mauro Cid arregaçou com a acusação propositalmente, cara.
Cara, ele arregaçou com a acusação. Vocês vão ver o dia que tiver esse vídeo, cara, vocês vão acreditar. Não é o mesmo Mauro Cid. Eu perguntei, Mauro Cid, que essa minuta que você viu falava em golpe? Ele nunca falou em golpe. Cara, inacreditável, assim. Eu falei assim, houve algum planejamento de golpe? Nunca. Mauro Cid, teve como seria o golpe? Onde seria o golpe? De que forma seria o golpe? Quem daria o golpe? Ele, não. Eu falei, que minuta é essa? Ele falou, era um rascunho provisório. Nunca teve minuta definitiva? Nunca teve uma versão final. A minuta não avançou. Eu falei, a minuta não evoluiu? Ele falou, não, essa era uma minuta provisória que não evoluiu. Então, para aqueles que diziam, Mauro Cid tinha que expor tudo, tinha que vomitar a verdade, tinha que contar tudo o que aconteceu, ele fez ontem. E ele falou também que não tinha plano para matar ninguém, né? Não, tinha plano. Eu perguntei para ele, quem disse que ministro ia morrer? Ele falou, eu nunca disse isso. Ministro Nem não ia morrer? Dele, nenhum. Nem plano para morar, nem pro Lula, né? Nem plano para matar ninguém. Cara, ele destruiu. Coitado, a conta chegou, né? Vai tomar 32 anos. Mas livrou a família, né? Eu acho que a matemática dele foi essa. No meu último depoimento, eu vou vomitar a verdade. E já livrei minha família. Jeffrey Chiquini, muitíssimo obrigado pela participação mais Você uma tá me vez aqui. expulsando, Lacombe? Oi? Você tá me expulsando? Não, você quer ficar, você continua, mas eu vou puxar outra. Não, fica aí, pô. Eu não ia perder a piada. Não, fica aí. Fica aí. Eu tenho que ir, irmão. Eu tô... Ele tinha avisado que tinha que ir, foi por isso que eu falei. Pô, se eu tivesse com tempo, eu tava presencialmente aí. Não, porque a gente. Era até bom ter uma opinião de um advogado sobre essa maluquice que o Lula está querendo fazer, né? Além daquele regulamentou a lei da reciprocidade, né? Que estava aprovada desde abril. Aí está dizendo que vai peitar os Estados Unidos, aumentando a tarifa de produtos. Mas é o que ele quer, Lacombe. Mas calma. O que você acha disso? De derrubar todas as patentes, propriedade intelectual, tecnológica, industrial. Ah, não É assim, tá falando? Oficializar a pirataria no Brasil. Você tem ideia do que isso gera para o país, de prejuízo, de quantas empresas vão... Ah, é? Só vai Fiquem vender aí Rolex. sem o Google, fiquem aí sem YouTube, fiquem aí sem Microsoft, sem Apple, sem sistema operacional, fiquem sem o GPS, vocês vão derrubar as nossas patentes? Fiquem aí, tentem levar adiante do jeitinho que vocês querem. A gente está fora. Mas insegurança jurídica, afastamento de investidores estrangeiros. Só vamos comer flango, usar Rolex. É isso. Pato laqueado. Vai ser mais ou menos isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Chiquini, não tanto sim. como advogado, né? Com relação a tudo isso, eu falei logo no início do programa, né? GPS não é Waze, não é Google Maps, é banco. É também, né? Aeroportos. E, na sua opinião, você acha que vai surgir alguma pressão muito grande contra o Lula logo assim que o povo brasileiro e os empresários, as indústrias começarem a sentir as sanções que estão por vir daqui dos Estados Unidos? Ou seja, você acha que vai vir alguma pressão por parte da população, dos políticos? Se vir, desculpa, Alan, eu me perdi aqui. Se vir a Magnífica... Quando começarem a vir as sanções, né? Ah, vai, cara. Eu achei... Tá ruim, né? Eu acredito também eu também acredito numa reação. Eu acho que o Lula vai conseguir levar essa até o fim. Eu acredito, porque tá demais. Porque até, cara, começa uma reação em cadeia. Porque... Começa uma relação... Porque pensa, hoje tem muita gente isenta. Vai acabar os isentões. Hoje essa política, ela tá sobrevivendo com a existência dos isentões. Mas uma hora esses isentões vão ter que tomar lado nela. Sim. Eles vão ser obrigados a tomar lado. É aí que a chave vai virar. O Brasil é muito grande, cara. O Brasil não é a Venezuela, não. Que eles cercam a Venezuela e aprisionam o povo. Aqui não é assim, não. Eu acredito. Eu também acho que esse efeito das ações do Trump vão acabar mostrando o quão terrível é o que o Lula está fazendo. Muita gente acha
que, por exemplo, a sanção que o Trump irá fazer, que o governo americano, né, irá fazer contra o Alexandre de Moraes e possivelmente contra o governo brasileiro, é só por causa da questão da liberdade de expressão, o que está acontecendo com o Bolsonaro, quando, na verdade, a gente sabe muito bem que existe não só isso, mas apoio ao Hamas, Hezbollah, Porto de Mariel, em Cuba, apoio ao Irã, apoio ao terrorismo, financiamento. O Carvajal será condenado em breve. O governo americano sabe muito bem, pela própria delação do Carvajal, qual dinheiro que financiou Lula, etc. Ou seja, não é que o Trump está criando um problema no Brasil. Ele está mostrando o problema no Brasil. É bem diferente isso. Uma coisa é você criar um problema, outra coisa é você desvendar esse problema, você tirar o véu desse problema. E desculpa a linguagem que eu vou usar aqui agora, que não tem nada a ver com coisa de plus 18, mas é bem nojento mesmo, mas é a verdade, tá? A escara, que é uma enfermidade que ocorre aqui. As feridas, né? As feridas fica aqui muito tempo internado, por exemplo. Quando a pessoa fica muito tempo deitada, ela não faz mudança de decúbito, né? O tecido morre, né? O músculo morre, só que morre de dentro para fora. Sabe quando que você pode começar a tratar esse cara? Quando ela rompe a pele. Porque normalmente isso acontece com pessoas paraplégicas. Eu cuidei de muita gente com esse cara. Então, na ausência de remédios, a gente usava até clara de ovo para poder recuperar o colágeno, para recuperar tecido. Então eu sei do que eu estou falando, não estou dando pitaco. Você só pode tratar depois que abre, porque o risco da inflamação, quando você rasga a pele para tratar a escara lá dentro, é muito alto. E pessoas que não se movem daqui para baixo, a inflamação pode piorar muito e a pessoa pode ir a óbito. Ou seja, o Brasil tem como se fosse uma escara, né? O PT está comendo de dentro para fora, o tecido, o músculo, está arrebentando com o Brasil, e a ferida já apareceu. Quando a ferida aparece, você tem que começar a cuidar. E para cuidar, desculpa, eu sei que tem gente almoçando nesse horário, mas é necessário eu falar isso. Você tem que usar o bisturi, eu já tive que usar o bisturi, para tirar a necrose. E o que é a necrose? É aquela parte morta. Você tem que tirar a necrose, porque só depois que você tira a necrose, que fica a gente chama de carne viva, né? É aí que você pode começar a tratar, para regenerar. Tá na hora de tirar a necrose. Tem gente que não tá entendendo. Tem gente que tá achando que o Brasil se resolve com metiolate, com band-aid, com... minha mãe usava muito aquela pomada... Não era aquela pomada? Não, aquela rosinha, meio rosada, meio branca. Betnovate? Não. Tá achando que vai dar só o Benegripe, Minâncora, né? Vai dar só um Benegripe e resolve, né? Hã? Vai dar só um Benegripe e resolve, né? Benegripe, Minâncora. Sabe, tem gente que pensa que com uma pomadinha o negócio vai resolver. O troço tá tão grave que agora é a hora do bisturi para tirar a necrose. Não é brincadeira. Nós não estamos numa condição onde um Benegripe vai resolver o problema do Brasil. Olha, toda vez que eu ouço um Firmino da vida, esse pessoal, que fica, sabe, essa galerinha, acha que o problema do Brasil é Benegripe. Não, a gente tem que melhorar aqui para convencer as pessoas que estão em dúvida para as eleições de 2026. Isso é Benegripe. O problema do Brasil é Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, PCC, Comando Vermelho e Irã. Sabe, tem hora que dá vontade de virar para a pessoa e falar assim, oi? Sabe, eu nem sei mais como explicar um troço desse. Sem brincadeira. Eu queria pedir ao Chiquini, antes de liberá-lo, Chiquini, porque hoje tem aquela audiência de conciliação, né? Você falou que é inédita, nunca houve nada parecido, para reunir os poderes ali, o executivo e o legislativo, para tomar uma decisão, para que o Alexandre de Moraes tome uma decisão sobre o IOF. Né? O governo disse que não vai desistir de aumentar o IOF, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota decidiram não participar da audiência, mandaram representantes. O que você pode dizer para a gente disso? Realmente é inédito, nunca houve? Quer dizer,
o Alexandre de Moraes tinha que ter olhado ali, bom, o que eu tenho aqui? Tem isso, né? Tá, beleza, é constitucional ou não é constitucional? O que você pode dizer sobre essa reunião, essa audiência de conciliação? Eu nunca tinha visto nada igual reunião de conciliação entre poderes. Eu não tinha visto, né? Eu tô muito curioso para saber como será. Eu até estava desatualizado. Eu lembro que a data era dia 15, né? Você tá certo, vai ser hoje, mas eu não vi muito movimento sobre isso. E eu tô curioso. Foi legal essa informação que você trouxe, porque para mim é novidade. Quem ia comparecer, quem não ia comparecer. Mas eu, de fato, juridicamente eu não consigo embasar isso daí, porque qual que é a causa de pedir, né? Qual que é o motivo? Mas pode o juiz tomar essa decisão? Nunca aconteceu, inovou, mas se for frutífero, se chegar alguma solução, eu penso no depois, se for infrutífera. Se for frutífera, uma audiência oficial, né, com ata, os representantes dos poderes, acho que pode ser possível, sim. Não tem amparo legal, mas é possível. Não vejo amparo legal para que aconteça. Agora, se ela for infrutífera, daí o ministro vai ter que decidir todos os pedidos que houve, né? O que tem amparo legal na atuação do Alexandre de Moraes, né, não? É difícil de apontar alguma coisa. Ô, Jeffrey Chiquini. Antes de eu ir embora, eu quero botar um negócio na tela aí para eu ir embora correndo. Diga, o que é? Olha aí, põe aí. Cadê? Tá aparecendo? Que ele já Pra mandou? nós não tá, Mandou, não. mandou Não, sim. Aê! Bota lá de novo que eu não consegui Bota aí. ler. Olha aí. O que é que tá escrito que eu tô cego? Quem que deu a ideia do BRICS-Pay? Brixcoin. BRICS-Pay, né? Que é a moeda do BRICS. Ó, Todo mundo apontando pro Lulinha. Foi ele. Fui eu, Quem não. que deu a ideia do BRICS? É isso. Meus irmãos, Chiquini. Mas Um é beijo. isso que vai acontecer. Olha, sem brincadeira. Esse é aquele tipo de meme que é para explicar um tema complexo Sim. de maneira engraçada. Sim, Porque é isso. é É verdade. isso que vai acontecer. Não é brincadeira. Esse bilhete é verdade. Esse bilhete. É verdade esse bilhete, entendeu? Mauro Cid, eu tentei te alertar. Eu havia dito que você seria vomitado pelo sistema. E você foi chutado, descartado pelo PGR. Ontem, nas alegações finais do PGR, você, Mauro Cid, não sei se te avisaram já, você perdeu a sua delação premiada. Sim, as pessoas não estão noticiando isso, vocês não lerão isso em nenhum lugar. Mas, tecnicamente, Mauro Cid não é mais um delator. Oficialmente, Mauro Cid não é um delator. Por quê? Porque ele perdeu os benefícios. Mauro Cid mentiu, inventou mentiras, sustentou mentiras, desgraçou a vida de inocentes, traiu pessoas para conseguir o perdão judicial. Iludiram Mauro Cid. Ele disse o que queriam que ele dissesse. Ele foi um papagaio do sistema e agora foi chutado. Até ontem, Mauro Cid imaginava que teria o perdão judicial. Eu sempre alertei. Mauro Cid, você vai pra cadeia junto. Não se iluda, mas ele preferiu fazer pacto com o diabo. Ele se aliou com o inimigo. Adivinha o que aconteceu? Tá lá. Diante do comportamento contraditório marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas, entende-se que a redução da pena deverá ser fixada em patamar mínimo. O Ministério Público sugere, na esteira dessa construção, a redução de 1/3 da pena imposta pela prática criminosa com benefício premial decorrente da sua colaboração. Mauro Cid, você não é delator. Olha aqui, ó, colocar esse terminho aqui só para inglês ver. Você vai tomar, no mínimo, uns 32 anos, Mauro Cid. Você vai ficar pelo menos uns 18 natais preso, mesmo tendo sido um traidor da pátria, um mentiroso, um papagaio do sistema. O sistema vai te botar atrás das grades, com penas muito maiores
de inocentes que você falsamente acusou. Olha só. Ficou ruim, hein? Mas vamos lá. O certo deveria ser isso daqui, ó. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Pera lá. O PGR disse que você foi omisso, que a sua delação foi marcada por omissões. É isso que está escrito, isso aqui é alegações finais do PGR. A legislação diz que no caso de omissão, o acordo homologado poderá ser rescindido. Tecnicamente, não rescindiram, mas você perdeu o seu prêmio. O prêmio que te induziu a fazer toda a sacanagem que você fez, tiraram de você. Agora, tudo o que você disse continua válido. É isso mesmo, gente. Exatamente como eu falei. Eu falei exatamente isso. Eles vão usar tudo que o Mauro Cid falou para acusar os acusados, mas vão descartar o Mauro Cid no final e vão prendê-lo junto. Agora, o que a imprensa noticia? Mauro Cid reafirma que Felipe Martins apresentou a minuta de golpe. Pera lá, que minuta? Eu avisei. Ontem eu gravei um vídeo, tá nas minhas redes sociais, que a imprensa não divulgaria de fato o que o Mauro Cid disse. Até parecia que o Mauro Cid estava se vingando da acusação. Agora eu entendi, eu acho que o Mauro Cid já tinha lido essas alegações finais e ontem, respondendo minhas perguntas, ele se vingou da PGR. Porque ele acabou com a acusação. Ontem o Mauro Cid respondeu para mim que não houve plano de golpe, que ele nunca viu a minuta. É inacreditável como o Mauro Cid se vingou da acusação ontem. Agora eu entendo. Provavelmente ele já sabia que a PGR ia tirar os seus benefícios e ele ia apodrecer na prisão. Então ele aproveitou para se vingar. Ontem Mauro Cid disse que não houve tentativa de golpe. Mas isso a imprensa tradicional não vai divulgar. Não vão divulgar que o Mauro Cid disse que a minuta que a acusação imputa a Felipe Martins não é a minuta do golpe. Sabiam disso? Cadê a matéria? Eu revirei a imprensa. Só está nas minhas redes sociais. Mauro Cid, eu mostrei para ele a minuta. É essa minuta? Botei na tela. Ele falou, não, essa não é a minuta. Então por que existe esse processo? Por que Felipe Martins e os demais acusados estão sendo processados? Mauro Cid ontem se vingou da PGR e acabou com a acusação. Não existiu trama golpista. E ontem, finalmente, o Mauro Cid disse que não houve planejamento, não houve trama golpista. Agora, Mauro Cid, não adianta mais. Não adianta voltar atrás. O que você disse já está dito. Você é um mentiroso porque nós provamos que você é um mentiroso. Você mentiu, foi desmascarado. Nós trouxemos provas inúmeras, centenas, dezenas de provas que você mentiu e você vai tomar 32 anos de condenação. Agora, o que esperamos com tudo isso é que os inocentes sejam inocentados. Está provado que Mauro Cid mentiu, mas ontem se redimiu e disse: não houve tentativa de golpe. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Hoje eu vou começar com uma perguntinha, só para fazer a gente pensar, e principalmente os que exportam. O que é pior para o Brasil? O que é pior para a economia brasileira, para as empresas, para os empregos, para a renda de todo mundo? A tarifa de 50% de Trump sobre os brasileiros que exportam para os Estados Unidos? Ou os impostos e taxas e burocracias do governo brasileiro, dos governos brasileiros, que pegam todos nós? É de pensar, né? Porque agora mesmo eu estava ouvindo o vice-presidente da República, que também é ministro da Indústria, Desenvolvimento, Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, mostrando que uma simples mudança burocrática em empresa que exporte vai significar 40 milhões, algo assim. Mudança burocrática. A burocracia, o que emperra, a quantidade de documento que é preciso ter. Tem que ter um departamento de contabilidade, porque já se vão os tempos em que o próprio dono da empresa podia fazer a sua contabilidade, pagar os seus impostos. Não. É tanta burocracia, né? O tempo perdido com a burocracia, traduzido em dinheiro,
mais os impostos, as taxas, as licenças, os alvarás, os habítices, né? o imposto de todo jeito. É bom a gente pensar a respeito. O Trump pega uma faixa de exportador, que não é de gente pobre. Para exportar para um mercado como os Estados Unidos tem que ser empresa bem estruturada, empresa grande. A gente vê isso porque, por exemplo, eu falava hoje com um integrante de uma grande e imensa empresa brasileira que tem ações na Bolsa de Nova York. E ele dizendo, puxa, eu tenho ações na Bolsa, eu vou ter o meu produto encarecido. E aí, como é que ficam as ações da Bolsa, a desvalorização da minha empresa? E mais, ele reclama, será possível que o governo brasileiro não tenha contratado uma empresa de lobby no Congresso dos Estados Unidos? Aí eu vejo, de novo, o Alckmin, lembrando que ele já estava conversando com o secretário de Comércio americano e tal. Né? A gente está vendo que empresas brasileiras de exportação estão procurando seus parceiros nos Estados Unidos para buscar soluções, inclusive fazendo pressão lá. De repente a gente descobre que tem um buraco enorme, tem uma dificuldade enorme, um custo Brasil gigantesco exportar. Não só para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo. Como é difícil ele exportar. E a exportação traz divisas que permitem que importemos remédios, máquinas que a gente não tem aqui, automóveis, aparelhos de alta precisão, etc., que a gente não produz aqui. Aliás, o ministro e vice-presidente Alckmin estava na reunião, houve uma reunião no Alvorada, domingo, Lula, ministro da Fazenda Haddad, o vice-presidente Alckmin, provavelmente isso que ele anunciou hoje veio da reunião, o ministro da Agricultura, Fávero, a ministra da Política, Gleisi Hoffmann, o ministro da Propaganda, Sidônio, e, pelo que eu vi no jornal, Miriam Belchior, ex-ministra de Planejamento. Mas a Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, não estava. Que estranho, né? Mas enfim, e aí se fala muito, propaganda. Agora não é mais pobre contra rico, agora é rico contra Trump. Será que é isso? Não, você precisa mobilizar as empresas grandes do Brasil. Não é? Que confusão, né? Verde e amarelo, agora era vermelho, agora é verde e amarelo. Tudo é crise de identidade, né? Vai dar uma crise de identidade aí. Patriotismo. Aí eu vejo o vice-presidente da República dizendo o seguinte, já é uma frase provavelmente inventada lá pelo Ministério da Propaganda. Né? O Brasil é dos brasileiros e se escreve com S, de soberania. Nunca seremos Brasil com Z. Fomos mais tempo Brasil com Z que Brasil com S. Só entre nós aqui. Sabe desde quando? Desde 1400... foi isso que eu disse. 1400 eu anotei aqui... 1424. Quando saiu o mapa do Armando Cortesão, mostrando uma ilha que fora descoberta pelo português Diego Brandão, ele pensou que fosse ilha. Estava cheio de um pau cor de bracha, chamavam bracha com X, escreviam bracha com X. E ele deu o nome da ilha, Ilha de Brandão ou Brasil, no Atlântico. Registraram no Papa, que era o cartório da época, 1424. Eu sugeri até, quando o presidente da Petrobras, tem um nome holandês, me foge agora, eu sugeri a ele queria botar Petrobrax, para seguir a moda da época com o terminal X, tanto que a ESSO virou Exxon, né? Petrobrax. Aí eu disse para ele, é o X do primeiro nome de Brasil, X. Depois veio o Z. Aí está lá na Constituição do Império. Na Constituição do Império, Império do Brasil com Z. Vejam aí a capa da Constituição da República. Constituição da República, sim, Brasil com Z. E foi com Z, e nós éramos brasileiros com Z. Eu lia no brasão, no portão da antiga prefeitura de Estrela, Estados Unidos do Brasil com Z. Aí houve um acordo com Portugal, Getúlio estava no meio, virou, mexeu, uns não aceitaram, outros aceitaram, e lá pelo início dos anos 40 é que mudou para S. A maior parte do tempo fomos com Z. Não, só para a gente dar autenticidade a essas falas jogadas ao vento, assim, slogans de propaganda. Né? Bom, outra questão, só para a gente terminar, teve audiência no Supremo, Mauro Cid, foi ouvido mais uma vez, e disse lá que Felipe Martins chegou com 2 juristas com uma minuta, que era para meio que anular a apuração do TSE e convocar nova eleição. Né? E aí, o advogado de Felipe Martins, o doutor Jeffrey Chiquini, interrompeu dizendo que era uma contradição do que Cid havia dito antes. E aí o ministro Alexandre de Moraes disse, enquanto eu falo, o senhor fica quieto. Aí, lá pelas tantas, o advogado de Felipe Martins insistiu, dizendo, quer dizer que o meu cliente não estava no avião. Não estava, confirmou Cid. Mas Cid disse que pôs ele numa lista provisória dos passageiros do voo. Aí o Chiquini contrapôs, né? Então, por causa de uma lista provisória, ele foi preso. Por causa da sua lista provisória, ele foi preso. E aí, de novo, Moraes interrompeu, dizendo, não, ele foi preso porque eu o coloquei na cadeia. Amanhã vai ter no Supremo uma tentativa de audiência de conciliação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras. De Brasília, Alexandre Garcia.
A Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília.
ver, na verdade eu fiz aqui uma lista, né, do que a gente tem, mas eu falei já de cabeça mais ou menos o que a gente tem de empresas americanas que são fundamentais para o dia a dia. As pessoas não percebem a relação que elas têm, como o dia a dia delas está permeado por relacionamentos com empresas americanas. Hotmail, o Google, o Gmail, o YouTube, redes sociais, GPS, Amazon, Apple, tá tudo, os sistemas operacionais. Essa história de o Lula, né, decidir derrubar a propriedade intelectual, acabar com patente, isso coloca o Brasil numa situação muito perigosa. Isso afasta de vez os investidores internacionais estrangeiros, já estão olhando de modo atravessado para o Brasil já faz muito tempo, primeiro por conta do STF e também por conta do Lula agora, principalmente agora. A chance de esses investidores, dessas empresas se retirarem do Brasil, ainda que o Brasil seja um mercado importante, é muito grande. Max, não tinha muito mais a acrescentar sobre isso, não? É isso, porque o que acontece lá comigo? Com essa decisão do Lula, e assim, eu realmente espero que... Só mudar ali. Desculpa. Eu realmente espero que o Congresso, tá, tome uma atitude, porque essa decisão do Lula transforma o Brasil num pária internacional. Você dizer que no Brasil não existe mais propriedade intelectual, você acabou com patente no Brasil, assim, ó, num decreto presidencial. Gente, isso daí tira o Brasil de todo o comércio mundial. Não é só Estados Unidos, não. Você acha que a Europa vai querer comercializar com o Brasil, podendo perder propriedade intelectual? Diga, Alan tá com uma notícia importante aí. Não, é o seguinte, 14 minutos atrás aqui, essa publicação da Record, já tem matéria de 1 hora atrás. Opa. Desculpa te interromper, mas o que eu falei que iria acontecer depois daqueles 600 ônibus em São Paulo e Bahia? O que eu falei? Qual seria o próximo alvo? Rio de Janeiro. Eu avisei, não avisei? Aqui, ó. Ônibus sequestrados e utilizados como barricada. 10 ônibus sequestrados e usados como barricada. O ministro Edgar Romero está interditado nesse momento em ambos os sentidos por causa de uma manifestação que está acontecendo. Os serviços do BRT também estão suspensos. A Polícia Militar agora faz mais uma operação na comunidade da Serrinha, em Madureira, no Rio de Janeiro. Veja que os bandidos realmente são muito atrevidos no Rio. 10 ônibus roubados, sequestrados, porque eles organizam barricadas. Eles querem transtornar a ordem pública do Rio. O que eu falei? Que o Lula iria usar o Comando Vermelho logo depois que usou o PCC. Eu avisei isso aqui. Verdade. Eu avisei. Não é bola de cristal. É porque eu sei quem eles são e como eles agem. O problema dessa gente é burrice. Por isso que o Eduardo teve que dar aquela resposta pro Tarcísio. Porque essa gente é burra. Consegue ler aí, Max? Olha ali. Vou botar o óculos que eu consigo. Por isso, deixa eu só diminuir o volume aqui. Aqui, ó, ele disse o seguinte: prezado governador Tarcísio, né? Tá falando é o Eduardo. Se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como para você a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Ou seja, gente, o que nós temos agora é um problema de pessoas incompetentes. E não é brincadeira. Tem gente que pensa que eu estou ofendendo quando eu chamo a pessoa de burra. Eu estou descrevendo a capacidade intelectual dela. É diferente. Eu não estou xingando. Sabe? Você é burro. Não é xingamento. É descrição de capacidade cognitiva. Essa gente não sabe o que é o PT. Se soubesse, não estaria aí conversando, dialogando. Quer dizer, quem que precisa de explicação quando eu digo essa frase? Com o PT não se dialoga, ou prende ou mata. Porque essa é a verdade. Eu preciso desenhar. O que eu preciso argumentar para falar isso?
Eles são criminosos, terroristas. É uma pena que eu não tenho o poder de virar para o Mossad ou para qualquer outro poder e falar assim, ó, esse aqui é o responsável. Lula, Dirceu, Alexandre de Moraes e companhia. Vá lá e seja feliz. É uma pena. E não precisa argumentar muito. É óbvio que eles estão mandando fazer isso aí. Eu falei, era óbvio. Óbvio. Um amigo meu aqui agora, de Madureira, mandou pra mim e falou assim, pô, acertou, miserável. Não acertei. Era óbvio. Tem a turma de Irajá dizendo que tá acontecendo também em Irajá. Mas era o óbvio. Quando eu vi São Paulo. Porque, gente, é uma questão de Catecismo da Igreja Católica, parte 3, inicia explicando como é que você faz o juízo do comportamento humano. Não lembro agora se já no 8º mandamento que já fala, Max? Ou é antes? Quando explica lá que é intenção, objeto e circunstância. Não lembro agora. Quando de cabeça. Mas tá na parte 3. Não, isso é certo. Tá lá, explicando como se julgam os atos humanos. Intenção, que é a finalidade, objeto utilizado e circunstâncias. Se você pegar esses 3 princípios, que são aristotélicos tomistas, de analisar o comportamento humano, o que você pega? Você pega o comunista e você pega lá a decisão que o Lula vai ter que vai tomar a decisão lá do, como é que é o nome? Do reciprocidade. Os Estados Unidos vindo com tudo para cima do Lula. Quais são as circunstâncias do Lula? São essas. Ele precisa fingir que ele vai fazer um discurso de defesa nacional. Para fazer isso, ele precisa de um inimigo interno e um inimigo externo. O inimigo externo já está aí. O inimigo interno o Lula não tem. O Lula não tem inimigo interno. Porque o Bolsonaro está amarrado, está atado ali. Entre uma consulta e outra para poder sobreviver. Então, qual é o inimigo interno do Lula? O Lula não tem inimigo interno. Deveria ser o Congresso, né? Mas não tem. Mas ele compra. Não tem.